Obrigado, Iana, pelo louvor. A Deus seja a honra, seja a glória e o louvor para toda a eternidade. Que Deus seja louvado e engrandecido em nosso meio. Amém? Um bom dia, um feliz sábado a todos vocês, aos que nos assistem através do YouTube. Vamos abrir as nossas Bíblias em... A mania de falar a carta do apóstolo Paulo. No livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Isaías capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. Será a nossa leitura nessa manhã. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Até aqui a leitura, irmãos, da palavra do nosso Deus. O livro de Isaías, irmãos, é considerado um dos maiores, se não o maior tratado de teologia que existe dentro da Bíblia. Ele trata desde a essência da pessoa de Cristo, a criação, a redenção e os acontecimentos futuros. Mas o profeta Isaías inicia a sua fala ao povo de Israel, principalmente a nação de Judá. Naquele momento, Judá e Israel já haviam se separado. E é fundamental nós termos isso em mente quando nós tratamos do livro de Isaías. Algumas características nós devemos nos lembrar do povo de Israel quando, em um ato de separação entre o povo, trouxeram desgraça e fizeram o que era contrário à vontade de Deus. Apesar de nós termos na narrativa bíblica todos os erros que foram cometidos pelo povo de Israel durante o percorrer da história, o povo de Israel, neste momento aqui em que o profeta Isaías dirige suas palavras até ele, acreditava que na prática dos sacrifícios diários, na prática da guarda do sábado, na prática da devolução dos dízimos e das ofertas, Israel seria e estaria livre de violação. Só que aconteceram algumas coisas que contrariaram o pensamento do povo de Israel nessa época. E o que aconteceu? Os reinados de Babilônia e Assíria. O povo de Israel foi desolado, foi invadido, levado em cativeiro. E isso contrariou o que o próprio povo de Israel pensava sobre sua religiosidade. Eles acreditavam, repetindo, que na prática dos sacrifícios diários, na prática da devolução dos dízimos, na prática das ofertas,
na prática da guarda do sábado, dos dias de lua nova, ou seja, dos feriados, dos primeiros sábados de cada mês, na prática de tudo isso, o povo de Israel estaria protegido e seria um povo em que suas extremidades como nação seriam invioláveis. Em meio a tanta idolatria que existia ao redor do povo de Israel, o povo muitas vezes, na maioria delas, foi conclamado a voltar seus olhos para a adoração ao único Deus verdadeiro. A partir do verso 10 do primeiro capítulo do profeta Isaías, ele trata o povo como de maneira bem pesada. Aqui nós já estudamos sobre a forma como muitas vezes o apóstolo Paulo tratava as igrejas que ele havia plantado, e se houvesse necessidade de repreensão, ele assim o faria. O profeta Isaías não era diferente. Isaías ele compara os governantes do povo de Israel a Sodoma e compara os cidadãos como Gomorra. O fato de Isaías ter aqui feito essa comparação não significa que um era pior do que o outro. Não significa que os governantes eram piores do que os governados ou que os governados eram piores do que os governantes. Como nas palavras de Leandro Carnal, não existe governo corrupto em uma nação de pessoas idôneas, em uma nação de pessoas honestas e vice-versa. Os governantes refletem aquilo que a nação é. Isso é um pouco difícil de nós aceitarmos. Isso é um pouco complicado de nós entendermos. Mas em sua maioria, os governantes estão ali refletindo princípios, valores de uma nação. O profeta Isaías, ao comparar os governantes a Sodoma e o povo a Gomorra, nos dá a entender que tanto os governantes quanto o povo que era governado eram passíveis de erro, não somente, mas que praticavam o que era mal aos olhos de Deus. Nos lembrando das duas cidades que foram destruídas pelo decreto divino. Nós nos lembramos de Abraão conversando com Deus, perguntando se tivesse 100, se tivessem 10, se tivessem 50 pessoas justas dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, se ele iria destruir a cidade. Mesmo assim, apesar de toda a influência que Abraão poderia exercer, as duas cidades foram destruídas. Por quê? Porque eles praticavam abominação. Irmãos, o profeta Isaías comparar os governantes e o povo a Sodoma e Gomorra é muito pesado. Não é algo muito bonito. Não é algo muito prazeroso de tratar. Porque se nós lembrarmos daquilo que Sodoma e Gomorra representavam naquele tempo em que elas foram destruídas, nós muitas vezes vamos ter até vergonha de falar aqui o que acontecia no meio do povo de Israel. Nós vamos aqui dividir esse texto do verso 10 até o verso 15 e depois o verso 16 e o verso 17 para poder ajudar na compreensão, tá? Do verso 10 ao verso 15 nós encontramos palavras de reprovação de Deus ao povo e a seus governantes. No verso 11, o Senhor a partir do verso 11, o Senhor faz algumas perguntas ao povo de Israel. A primeira delas: para que me oferecem tantos sacrifícios? Quem havia instituído o sacrifício, irmãos? Foi Moisés?
Não. Deus havia instituído o sacrifício. E o mesmo Deus que havia instituído o sacrifício pergunta ao povo de Israel o porquê que eles ofereciam tantos sacrifícios. Para nós entendermos o porquê que Deus perguntava isso, nós precisamos chegar até o final do texto, tá? Nós não podemos compreender fora de todo esse contexto aqui. Mas Deus, ao perguntar para que eles ofereciam tantos sacrifícios, mexia justamente na crença do povo de Israel de que, oferecendo sacrifícios, eles poderiam receber proteção de Deus. Perceba quão distantes Israel e Judá estavam do propósito divino para o processo do sacrifício. Judá e Israel acreditavam que um dia iriam governar o mundo. Seriam as duas maiores potências do mundo. E que através da linhagem perpétua de Davi, eles iriam governar todo o mundo. Só que ao perguntar para que se eram oferecidos tantos sacrifícios, Deus desejava que Israel colocasse a mãozinha na consciência e começasse a pensar na prática do sacrifício como as nações pagãs também pensavam. Paremos um pouco com relação ao povo de Israel e pensemos com relação aos pagãos. Existiam sacrifícios de animais e muitas vezes até de crianças no mundo pagão? Existia. Existia um sistema de sacrifício no mundo pagão? Existia. Mas para quê? Para que o pagão sacrificava? Para aplacar a ira de Deus, de um Deus? Para fazer uma barganha com um Deus? Para satisfazer a vontade dos deuses? E o povo de Israel, irmãos, estava se encaminhando para o mesmo sentido. Lembra que eles acreditavam que por conta dos sacrifícios, das guardas, das devoluções e das ofertas, tudo aquilo eles acreditavam que seriam invioláveis? Portanto, a pergunta de Deus quer fazer o povo refletir no caráter do sacrifício que eles estavam oferecendo. E ao perguntar, Deus continua dizendo que para ele chegava de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos, dizendo até que não havia prazer na parte de Deus de receber aquele sacrifício. Algo que, sempre repetindo, irmãos, algo que o próprio Deus havia instituído para ser feito. Nós vamos frisar muito bem nisso aqui. Algo que o próprio Deus havia instituído para ser cumprido no meio do povo de Israel. E agora Deus diz que estava cansado e de que não tinha nenhum prazer naquele sacrifício. No verso 12, quando a gente pensa que não tem como piorar uma narrativa bíblica, só a gente continuar lendo, nós vamos ter a certeza de que piora. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu para que comparecessem diante da minha presença? Irmãos, em Êxodo 23, verso 17, Deuteronômio 16, 16, Yahvé manda que o povo compareça perante ele 3 vezes ao ano. E agora Deus pergunta: quem pediu a vocês para comparecer diante da minha presença? Perceba o caráter didático que Deus aqui quer refletir nas palavras do profeta. Quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Com essa pergunta, Deus quer que o povo pare de pensar e de acreditar que cumprindo sacrifícios, cumprindo a lei que fazia jus
a presença ao menos 3 vezes ao ano no templo, de que aquele cumprimento poderia fazer o quê? Manipular a vontade de Deus. Os povos pagãos acreditavam que em seus sacrifícios, no cumprimento de ordenanças, na presença ao templo, eles poderiam manipular a vontade dos deuses. E não só acreditavam, como trabalhavam para que isso fosse realidade. Vocês lembram de Moisés? Quando entrou na presença de Faraó e através da vontade e dos milagres de Deus, apresentou diante de Faraó coisas maravilhosas, mas eles também apresentaram com ilusões, com a prática da época de ocultismo, magia. Porque era evidente e sempre foi evidente no meio pagão de que o homem pode manipular a vontade de Deus. O homem pode, com suas ações, com cumprimentos de determinadas coisas, manipular a vontade de Deus. E Deus pergunta ao homem: quem foi que pediu para você entrar na minha casa, entrar nos meus átrios? Quem pediu a você? No verso 13, parem de trazer ofertas inúteis. Ofertas que o próprio Deus havia pedido para que fossem trazidas, para que fossem levadas à casa do tesouro. E Deus pede para que o povo de Israel, principalmente a Judá, que parasse de trazer ofertas inúteis, porque não era a oferta que Deus queria. Não era o mero cumprimento de trazer o dízimo, de trazer uma oferta que Deus queria. Na continuação, irmãos, do verso 13, o incenso de vocês é repugnante para mim. No momento em que se era preparado o culto ao Deus vivo, no momento em que as pessoas se ajuntavam para adorar ao Deus vivo, o que elas estavam fazendo ali? Se Deus rejeita absolutamente tudo o que elas estão fazendo e que foi instituído para que fosse feito. Luas novas, sábados e reuniões. As festas de lua nova, elas eram celebradas no primeiro dia de cada mês judaico. Em vez de aliviarem dos ombros de ofertantes penitentes o peso do pecado, todas aquelas coisas estavam se tornando um fardo. Porque o próprio Deus diz, no final do verso 13, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Portanto, por conta das assembleias que eram cheias de iniquidade, as ofertas, os sacrifícios, os cumprimentos das festas, dos sábados, eram inúteis. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Deus, desde o verso 10, vem falando que não suporta os holocaustos, não suporta os sacrifícios, não quer o sangue de novilhos, não quer a presença dos judeus dentro dos átrios dele, não quer as ofertas, não quer as festas e nem os sábados, não quer as assembleias do povo de Deus, porque elas são cheias de iniquidade. Eu as odeio. Por que Deus estava odiando tanto? Por que Deus, através do profeta Isaías, estava trazendo palavras tão pesadas de juízo
contra o povo de Israel e contra o sistema religioso de Israel. Irmãos, até hoje, o sistema religioso judaico é um dos mais bonitos e mais ricos em significado que existem. Toda a indumentária, toda a forma de culto, toda a forma de adoração do povo de Israel, até hoje, é um dos mais bonitos que nós encontramos. Mas e o real significado disso tudo? Deus está dizendo aqui, irmãos, que o povo havia perdido. Porque eles estavam cumprindo realmente tudo o que Deus havia pedido, mas Deus fala, eu não quero isso. O que Deus queria? Que iniquidade é essa que Isaías está falando aqui, que Deus através de Isaías fala, sendo que o povo de Israel estava sacrificando, sendo que o povo de Israel estava guardando o sábado, sendo que o povo de Israel estava comemorando as festas de lua. O que Deus queria mais? Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Nós podemos aqui, irmãos, traçar um paralelo entre o verso 14 e o livro de Apocalipse ao trazer a igreja de Laodiceia em suas reprovações. Alguma semelhança? Deus não suportava mais a religiosidade do povo de Israel. E na igreja de Laodiceia, Deus também não suporta mais, porque está a ponto de vomitar, está a ponto de cuspir. O costume judaico, em muitas vezes, ao orar a Deus, era de levantar as mãos, olhar para os céus e conversar com Deus, numa atitude não de irreverência. Hoje nós nos ajoelhamos, esse costume foi mais influenciado no Ocidente, porque o oriental ele não ajoelha da forma como nós nos ajoelhamos. Ele ajoelha de uma forma que muitas vezes nós achamos até engraçado, né? A cabeça lá no chão mesmo. Mas em muitas ocasiões, as orações elas eram proferidas com as mãos para cima, em busca das bênçãos divinas. Existia sempre significado por trás das atitudes. E Deus rejeita até a oração do povo de Israel. Veja no verso 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Nem a oração do povo de Israel Deus aceitava e Deus queria aceitar. Sabem por quê, irmãos? Porque nós acreditamos, melhor dizendo, o povo pagão daquela época, e muitas vezes nós também acreditamos, que com nossa oração nós podemos manipular Deus. Eu vou orar aqui, pode deixar, irmão, vou orar e Deus vai fazer. Não, irmão. Você vai orar, Deus vai escutar, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Portanto, a maturidade cristã está em compreender e aceitar, mesmo que Deus não faça, mesmo que Deus não atenda a sua oração. E o povo de Israel acreditava que estendendo suas mãos para os céus, que orando a Deus, Deus protegeria o povo de absolutamente tudo. E nós sabemos muito bem, irmãos, nós conhecemos a história do povo de Israel de cabo a rabo. E vemos o quanto o povo de Israel sofreu. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Deus não quer ver. Ah, irmão, mas Deus não falou que vai esconder os ouvidos. Deus não quer ver. Deus não quer olhar. Deus não quer com seus olhos
dirigir ao povo sua graça. Mesmo que multipliquem as suas orações. Deus não vai aceitar essa oração aqui, não. A gente tem que orar mais. A gente tem que pedir mais. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Deus virou os olhos, virou a face e tampou os ouvidos. Aqui está falando de uma forma bem didática, né, irmãos? Até parece que Deus tampar o ouvido e não vai escutar, né? Está tratando de uma forma bem didática aqui. Por que Deus está tão irado com o povo de Israel? Por que Deus está tão, no nosso modo de ver, odiando o povo de Israel a tal ponto de rejeitar suas orações, rejeitar seu sacrifício, rejeitar suas ofertas, rejeitar a guarda dos dias de festa e os dias de sábado? O que está acontecendo, meu irmão? E a partir do verso, no final do verso 15, Deus começa a dizer o que está acontecendo com o povo de Israel. A primeira coisa que ele diz é que as mãos de Israel e de Judá estão cheias de sangue. Ao apontar as suas mãos para os céus, ao estender as suas mãos para os céus em oração, acreditando que Deus vai aceitar a oração deles, Deus está olhando para as mãos deles e vendo que as suas mãos estavam cheias de sangue. E esse sangue aqui, irmãos, é descrito nos 2 versos finais, no verso 16 e no verso 17, em um ato de reprovação ainda mais pesado. Isaías, por intermédio de Isaías, Deus fala: lavem-se, limpem-se. Do que o povo de Israel deveria se lavar? Do que o povo de Israel deveria se limpar? Removam as suas más obras para longe da minha vista. Os sacrifícios, as orações, as guardas, as ofertas eram todas ofuscadas por conta do mal que Judá e Israel estavam cometendo. Judá e Israel haviam se esquecido de que no seu meio existiam oprimidos, existiam pessoas que estavam à margem da sociedade e que essas pessoas, ninguém se importava com elas. Inclusive, essas pessoas eram principalmente oprimidas porque não tinham como revidar, porque não tinham quem estava por elas. E Deus havia instituído reis e juízes para que fossem por essas pessoas, para que lutassem pelos oprimidos, para que eles não fossem oprimidos, para que eles não fossem abandonados. E Israel, irmãos, as críticas mais duras a Israel durante todo o período se baseavam, eram basicamente em 2, idolatria e opressão. Eram as 2 coisas que Deus comumente chamava Israel para voltar de um caminho que eles estavam enveredando: idolatria e opressão. Parem de fazer o mal. E aqui, irmãos, como se não bastasse, Israel é chamado não somente a parar de praticar o mal, a também promover uma mudança de atitude, não somente em deixar de praticar más obras, mas começar a praticar boas obras. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Os pobres, os oprimidos, os órfãos, as viúvas,
muitas vezes não tem quem lute por estes, porque eles não têm nada a oferecer em troca. Normalmente um rico, um abastado, uma pessoa influente, sempre que passa por algum tipo de problema, aparecem diversas pessoas. Não, vamos aqui, vamos fazer. Mas por quê? Porque essa pessoa tem para retribuir. Essa pessoa tem para pagar, para poder dar em troca. Já o oprimido, a viúva, o órfão, o que eles têm? Eles não têm nada. E Deus clama a Israel para que pare de sacrificar, para que pare de ofertar, para que pare de buscar ao Senhor em oração enquanto existe opressão, enquanto as viúvas não são protegidas, enquanto os órfãos não recebem atenção. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Estes aqui, irmãos, representam os vulneráveis, quebrantados, espezinhados, marginalizados. O comportamento piedoso da prática que Deus deseja para o seu povo não é em sacrifícios externos, não é em obediência monótona, legalista, mas num sacrifício interno de abnegação e luta contra o eu. Portanto, quando nós somos chamados a guardar o sábado, a devolver os dízimos e as ofertas ao Senhor, a vir à igreja cultuar a Deus, nós também somos chamados, irmãos, a promovermos dentro de nós um sacrifício. Porque muitas vezes nós podemos acreditar que devolver o dízimo, guardar o sábado, obedecer à lei de Deus, isso é um sacrifício. O sacrifício maior é você entregar um coração duro a Deus. Esse é o real sacrifício. E é isso que Deus chama o povo de Israel a fazer, e nós não vamos continuar na leitura, mas quando você chega em casa, você pode continuar a leitura do capítulo 1, que Deus chama o povo de Israel, vem cá, vamos refletir. Vamos pensar nesse caminho que vocês estão andando. O sacrifício maior, irmãos, que foi feito e que nós relembramos na semana retrasada, né? É um sacrifício de um Deus que deixou sua glória, sua honra, sua majestade, seu poder, glória, atributos incontáveis que nós poderíamos permanecer aqui essa manhã só falando sobre eles. Se esvaziou de si mesmo e se entregou por cada um de nós. Também dessa forma nós somos chamados a nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. E nos enchermos daquele que pode promover em nós isso que Isaías está aqui chamando o povo de Israel para cumprir. É muito fácil nós cumprirmos legalmente aquilo que Deus pede em sua lei e mantermos o nosso coração incircunciso, mantermos o nosso coração orgulhoso das práticas que estamos fazendo, como o povo de Israel. A aplicação que nós devemos fazer, irmãos, disso que Deus está pedindo a Israel, é de que nós não devemos praticar aquilo que Deus pede para que pratiquemos,
em especial a guarda do sábado, a devolução dos dízimos e das ofertas, como o pensamento de que nós podemos com isso aplacar a ira de Deus sobre nós, mudar a visão de Deus, mudar os planos de Deus, mudar a determinação que Deus tem. Somos chamados a refletir que as nossas ações devem vir de um relacionamento com Deus, em que o coração passa por um processo de transformação, irmãos, que vai levar o quê? Um dia? Uma semana? Um ano? A vida inteira. A vida inteira nós teremos a nossa atenção chamada para o que a prática cristã e o que a prática que Deus quer para cada um de nós realmente significa. Nós vamos passar a nossa vida inteira escutando: nós devemos guardar o sábado, devemos devolver os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, devemos obedecer à lei de Deus, não podemos matar com nossa língua, não podemos roubar aquilo que não nos pertence. Mas se nós temos praticado todas essas coisas fora do relacionamento com Deus, fora da prática da verdadeira piedade, que é tratada aqui como a busca pela justiça divina e acabar com a opressão que existe, nós teremos o mesmo destino que Israel teve: acabar em práticas legalistas e rejeitar a Cristo. Acabar na prática dos sacrifícios, na prática de todo um ritual maravilhoso, lindo, cheio de significados, mas despido do verdadeiro significado que é Cristo. Nós somos chamados, irmãos, ao guardarmos o sábado, a guardarmos em nós o Senhor do sábado, a guardarmos em nós os princípios do sábado. Nós somos chamados, irmãos, quando nós depositamos na salva os nossos dízimos e as nossas ofertas, entregarmos juntos com valores tão pequenos, entregarmos o nosso coração para ser circuncidado, entregarmos o nosso coração como uma oferta de sacrifício ao nosso Deus. Peçamos a Deus, irmãos, que as nossas práticas não se tornem apenas cumprimentos externos da vontade de Deus. O que não é errado praticar a vontade de Deus. Não é. Deus é um Deus que requer obediência dos seus filhos. Mas Deus não quer, irmãos, obediência de filhos sem um relacionamento, sem uma prática de convivência. Os pagãos acreditavam que, por suas ações, sacrifícios, podiam mudar a vontade dos deuses. E o povo de Deus é chamado a obedecer a Deus, não para mudar a vontade de Deus, mas para que a nossa própria vontade seja mudada. Para que a nossa própria vontade seja transformada. Para que nossas ações sejam revestidas de um puro cristianismo, de uma pura piedade refletida no caráter de Cristo. E possamos, irmãos, refletir nessas verdades. Chega em casa, pode terminar de ler o capítulo 1, é um capítulo relativamente pequeno, comparando com o livro de Isaías, né? Mas chega em casa, termina de ler o primeiro capítulo e veja aquilo que Deus nos chama a fazer, a razoar com Ele. Vem cá, meu filho, senta aqui. Você acha que isso que você está fazendo é para fazer desse jeito mesmo?
essa prática externa que você está... É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você acha que eu quero? Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra dele. Pai bondoso, Deus bendito, que habita nos altos céus, nós escutamos nesta manhã, ó Deus, que o Senhor não quer de nós sacrifícios externos, demonstrações grandes de abnegação, não, ó Pai. O Senhor deseja de nós, antes de tudo, que nós busquemos a sua justiça, que nós lutemos contra a opressão, que nós lutemos por amor de teu nome, praticando sim, ó Deus, as obras que o Senhor requer de nós, a obediência que o Senhor requer de nós, mas não para mudarmos, ó Deus, quem tu és, não para mudarmos, ó Pai, a sua vontade, mas para refletir em nós e mudar em nós aquilo que necessita ser mudado. Nos faça refletir, ó Deus, naquilo que temos praticado, naquilo que temos feito, as nossas ações, pensamentos. Nos ajude, ó Pai, a refletir o quão distante de Ti nós estamos. O quão distantes do ideal que o Senhor quer para cada um de nós. Nos faça aceitar, ó Pai, a forma como o Senhor quer ser adorado. A forma como o Senhor quer ser obedecido. Nos ajude, ó Pai, nós somos fracos, débeis, incapazes. Nos dê a força que vem do alto, a força que vem de Ti, para cumprirmos, obedecermos e nos relacionarmos, ó Pai, contigo. São essas as bênçãos que nós te pedimos, agradecidos por Jesus. Amém.